nossa série a respeito dos livros publicados, né? A gente vai falar hoje sobre o livro Empresas Verdes, Estratégia e Vantagem Competitiva, um livro publicado pela editora UFV, que é da Universidade Federal de Viçosa, né, em Viçosa, Minas Gerais, na qual eu sou o autor, juntamente com o professor Laércio Jacovini, que é da UFV, e a pesquisadora Áurea Nardelli. Então esse livro, basicamente o diferencial dele é que a gente pegou os livros de estratégia competitiva, vantagem competitiva, notadamente os livros do Porter e de outros autores, e a partir deles a gente estudou os modelos adotados nesses livros e a gente fez adaptação desses modelos para as questões ambientais. Tá? Então, basicamente, o livro trabalha os mesmos assuntos, né, dos livros que a gente encontra na administração, na parte de estratégia e vantagem competitiva, mas fazendo adaptações em relação à questão ambiental. Bom, então o que tem nesse livro, né? Eu estou colocando aqui do lado o sumário só para vocês terem uma ideia. A gente divide o livro em algumas partes. Na primeira parte, o modelo de diferencial verde. O diferencial verde é aquela diferenciação. Lembra quando é colocado lá posicionamento e diferenciação no marketing? Então é o que torna aquele produto diferente dos concorrentes. E aí a gente adotou esse nome, né, diferencial verde, para diferenciação relacionada à sustentabilidade ambiental. Então, no capítulo 1, é a responsabilidade ambiental e social das empresas, por que empresas, governos, indivíduos são responsáveis pelo meio ambiente, porque nós somos, né, o mercado verde e a sua importância na estratégia e vantagem competitiva das empresas. O capítulo 2 é o modelo diferencial verde para empresas ambientalmente responsáveis, né? Então eu falo dos modelos tradicionais, como eu tinha comentado, né? Os modelos tradicionais de estratégia e vantagem competitiva, e aí eu apresento uma sugestão de modelo à luz das questões ambientais. Nos próximos slides eu vou colocar várias dessas ilustrações que a gente deixa nesse livro, para que vocês tenham uma ideia do que tem lá dentro. A parte 2 é a estratégia competitiva e a 3 é a vantagem competitiva. Tá? Então, na 2 aqui, estratégia competitiva para empresas verdes, no capítulo 3 a gente vai falar das forças competitivas no mercado. Então, o que é estratégia competitiva, definição de mercado verde, forças competitivas, a gente vai falar dos entrantes potenciais, né, que são aqueles concorrentes que entram no mercado. E aí tu é uma empresa já estabelecida e o que acontece quando entra um novo concorrente? Ou quando você é o novo concorrente, né? A rivalidade entre os concorrentes verdes e sua atuação, os convencionais, que são aqueles que não são sustentáveis, né? E sua atuação no mercado verde, produtos convencionais e produtos substitutos, fornecedores, compradores, governo e alguns exemplos, tá? O livro é recheado de exemplos, tá, gente? Para que a teoria que vocês forem ler seja associado com a prática. Matriz SWOT, né, os pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades. Posicionamento de portfólio, a constituição do portfólio. Matriz convencional, mercado convencional versus mercado verde. Estratégias competitivas genéricas, de custo, de diferencial, de enfoque, o meio termo, né, os riscos envolvidos no uso das estratégias genéricas, os grupos estratégicos, que é uma coisa bem interessante, né, que a gente vai falar de barreiras de mobilidade, por exemplo. E na parte de vantagem competitiva, que é a terceira parte, né, capítulo 8, as cadeias de valores, né? O que é vantagem competitiva, o que são cadeias de valores, subdivisões que ela tem, relação dela com a empresa verde, as subdivisões dela no caso de uma empresa verde. Capítulo 9, vantagem de custo, né? Então,
A gente sabe pela teoria que uma empresa ela pode ser muito boa em custo, ou seja, produtos com preço bem em conta para o consumidor, ou ela ter algum diferencial, alguma coisa, né, como a gente fala no capítulo 10º, alguma coisa que faz com que ela possa cobrar mais, porque o consumidor vai ver aquela singularidade, né, então singular, ao contrário de plural, aquela singularidade naquele produto que justifique que ele pague um preço a mais. Tá? O custo do diferencial verde, né, o valor do produto verde para o comprador e os critérios de uso e sinalização. Então a gente vai falar de algumas estratégias, alguns exemplos, né? Por exemplo, marketing de relacionamento, CRM, a marca verde, né? A importância dela, cadeia de valores, associações, imagens, gerenciamento dessa marca verde, e o capítulo 13, as certificações e selos ambientais, com as referências no final. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente vários dos modelos que a gente tem nesse livro, para que vocês tenham uma ideia do que tem no livro, né? Esse é o primeiro modelo de diferencial verde, ele está bem grande, talvez vocês vejam no celular tenham alguma dificuldade, então eu estou dividindo ele. Veja só, a empresa verde, análise do macroambiente, análise do microambiente, as forças competitivas, e aí seguindo a parte de baixo, a formulação das vantagens competitivas com a vantagem de custo e o diferencial verde. Vamos falar também da relação entre o mercado verde, que é como se fosse um subconjunto do mercado como um todo, né? Então, tu vai ter aqui empresas verdes e aqui as empresas convencionais. É o mesmo mercado, mas didaticamente a gente coloca como se fosse um subconjunto de um mercado maior, esse mercado verde. As suas competitivas no mercado verde, então a gente adaptou, né, o modelo tradicionalmente utilizado, incluindo principalmente os concorrentes verdes. Aqui as barreiras de saída e barreiras de entrada, né? Então retornos estáveis baixos, altos, arriscados. Aqui entrantes potenciais, né? Então nosso mercado verde, à medida que entra uma nova empresa, né, de outro setor, então ele vai aumentando. Entrou uma empresa verde de outro mercado, ele também faz aumentar. E entra uma empresa convencional do próprio mercado específico. Então são vários estágios, a gente comenta sobre eles no livro. Aqui os concorrentes verdes, então a gente tem a nossa empresa verde, ela está concorrendo com os concorrentes verdes, né, igual ela, nesse mercado como um todo. Aqui a nossa empresa verde, aqui simbolizando os concorrentes convencionais, aqueles que não têm práticas sustentáveis. Aqui, pensando em produtos, né, então produtos verdes, produtos convencionais e os produtos substitutos. Né? Na economia a gente tem o clássico exemplo da margarina e da manteiga. Então a manteiga ela aumenta de preço, as pessoas substituem ela pela margarina. Então é mais ou menos a ideia nossa aqui. Aqui a gente tem um grande exemplo, tá, explicando as forças competitivas e também essa estrutura, né? Aqui a gente tem a matriz SWOT, fazendo uma análise em relação à sustentabilidade. Aqui a matriz de crescimento, a matriz BCG, né? Vocês devem se recordar das aulas de administração. Tá, a vaca caixeira, a estrela, ponto de interrogação e o cão. E aqui um exemplo, né, mostrando como que funcionaria com o produto verde. Aqui a matriz de crescimento produto-mercado, então penetração no mercado, desenvolvimento de produto, de mercado, diversificação, e aqui uma adaptação em relação ao mercado verde. Aqui a vantagem competitiva, né, liderança em custo, em diferencial, alvo estreito, alvo amplo, né? Aqui os grupos estratégicos, empresas convencionais, empresas verdes, tem toda a explicação, tá, gente, no livro.
Aqui o mapa de grupos estratégicos, né, ênfase no custo e ênfase no diferencial, como isso vai mudando à medida que as empresas vão estabelecendo as suas estratégias. Aqui um outro mapa, né, que é o grau de preocupação ambiental da empresa. Aqui a gente tem um exemplo hipotético, né, da cadeia de valores, então, por exemplo, usando embalagens certificadas. Aqui um outro modelo, né, mostrando a cadeia de valores, a infraestrutura da empresa e alguns aspectos ligados à logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas, serviços. Aqui o valor real e percebido pelo consumidor, né, então a diferenciação realizada. Aqui temos exemplos de critérios de uso e de sinalização. Então a gente tem aqueles critérios, né, que o consumidor vai utilizar o produto e vai entender o funcionamento dele e a sua praticidade, e aspectos de sinalização na qual esse produto vai estar visível para o cliente. Aqui alguns exemplos, né, fatores que influenciam os critérios de compra do consumidor verde, né? Então tanto critérios de uso como de sinalização, por exemplo, sinalização à marca ou uma certificação, né? Aquilo que vai atrair o cliente. Aqui o pirâmide do conhecimento de uma marca, né? Adaptado à Acker, desconhecimento da marca, reconhecimento da marca, lembrança da marca e o top of mind, né? Aquela marca número 1 na nossa cabeça. Aqui uma relação entre cultura e imagem, né? Então podemos associar com o meio ambiente. Aqui um outro modelo, né? Conhecimento a respeito de sustentabilidade, associações ambientais, símbolo ambiental e simpatia com apelo ambiental. Então, pessoal, esse livro, Empresas Verdes, vocês podem encontrá-lo na livraria da UFV, tá? Aqui vocês têm algumas informações, mas aqui na descrição desse vídeo, no YouTube, eu vou colocar também vários links, tá? De compra desse livro e mais algumas informações pertinentes a ele, ok? Então eu agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida que tiverem a respeito do livro, podem entrar em contato nos comentários ou pelo e-mail que eu vou deixar. Então eu agradeço a atenção de vocês. Até mais.